Vamos lá, pessoal. Então, vamos agora falar sobre uma parte muito legal, bastante incidência em prova, tá, gente? Parte da disciplina do preso, tá? Então, o privativo de liberdade, até o preso que está na restritiva de direitos, não é um preso, na verdade, é aquele que está cumprindo uma pena restritiva de direitos, você vai ver quais são mais abaixo. E o provisório, tá? Então, até a pena restritiva de direitos está sujeita à disciplina, sim. A primeira coisa é bem óbvia, que não vai haver sanção se não tiver previsão legal numa lei ou regulamentar num regulamento, tá? Então não existe você criar uma sanção da sua cabeça. Isso tudo vai estar em um documento que é reconhecidamente jurídico, beleza? Falta grave. No REMP a gente não vai estudar porque, ironicamente, não cai nesse PSS. Mas lá no REMP a gente viu que são faltas leves, médias e até as graves copiadas aqui da LEP. A LEP aqui, como é uma lei federal, ela só fala das faltas graves, tá? Você vai saber daqui a pouquinho quais são as faltas graves. Porque você tem que entender que quando o preso ele comete uma falta grave, tanto na restritiva de direitos ou o privativo de liberdade, preso na liberdade, e ali o que está cumprindo pena restritiva de direito, se ele pratica uma falta grave, já é comunicado imediatamente ao juiz que ele fez uma falta grave. Porque numa falta grave, ele vai interromper ali várias coisas para ele, benefícios, e pode até haver a regressão. Ele sai de um regime menos gravoso e vai para um regime mais gravoso. Lembrando que não há sanção coletiva, não há ali sanção degradante que humilhe ele, que cause vexame, não há cela escura ou cela constantemente iluminada, né? Nós vamos falar do RDD daqui a pouco, mas embora haja um debate falando que ele é muito severo, que ele aflige direitos humanos, ele é permitido, tá? Mas agora aquelas celas solitárias, né, tudo escuro ou tudo claro, né, 24 horas, isso não existe, beleza? O poder disciplinar, muita gente acha, e a banca sabe que muita gente vai marcar essa questão, e ela coloca isso, que o poder disciplinar em uma unidade prisional é exercida pelo juiz da execução. Não, o juiz da execução está no fórum, ele está lá no ar-condicionado bonitinho. Quem está ali na linha de frente é o diretor do estabelecimento com os agentes. Então, o poder disciplinar ali na cadeia, quem faz? É a autoridade administrativa. Quem é a autoridade administrativa? É o diretor, tá bom? Não existe persalto, progressão persalto. O que é isso? Nós temos três tipos de regime. O regime fechado, que você fica 24 horas atrás da grade. Regime semiaberto, que você sai para estudar e trabalhar durante o dia. E o regime aberto, que você só vai lá, assina e vai embora para casa. Assiste um curso, uma palestra, vai embora. Não existe do regime fechado eu progredir direto para o aberto, que é o mais suave. Não, eu tenho que ir pelas escadinhas. Então a progressão não é per salto, não tem salto direto para o menos gravoso. Vai no regime fechado do semiaberto para o aberto. Agora, a regressão tem per salto. Eu estou no regime aberto, eu fiz uma falta grave, eu regrido diretamente para o fechado. Então, o per salto, o pulo, o salto para regressão pode. Tome cuidado, beleza? Lembrando que se fizer falta grave, quais são as faltas graves? Você vai saber daqui a pouco. Crime doloso também dá regressão. Não precisa nem ser condenado ainda, da oitiva final. O cara comete um crime, um homicídio, ele está no regime aberto. Vai lá, assina e tal. Nesse regime que é muito light, você fica mais na rua, né, do que tudo, ele vai e comete um homicídio. Cara, não espera nem a condenação, nem a oitiva final, tá? Já regride ele direto. Sai do aberto e já vai para o fechado, meu irmão. E outra coisa, a tentativa pune-se como um ato consumado. Consumado é quando reúne todos os elementos daquele ato, né? E aí se dá como consumado. Não estou nem falando de crime aqui, não. Estou falando de falta administrativa. Estou entrando na área administrativa. O que acontece? Cometer um crime, um homicídio, é um crime. Vai ser julgado por um juiz de novo. Né? Ele já está preso, cometeu um homicídio, vai ser julgado de novo. Agora, quando ele comete uma falta, a falta é na esfera administrativa, esfera civil, esfera penal, esfera administrativa. Então, por exemplo, ele está com a barba grande. Isso é um crime? Não. Se ele tiver com a barba grande, ele vai ter que ser apresentado perante um juiz? Não. Isso é esfera administrativa, dá para resolver ali no presídio, com o diretor mesmo. E aí, por exemplo, ele tenta fugir. Ele vai ter uma redução, né, na sanção que ele vai receber, você vai saber quais são as sanções, ele vai ter uma redução na sanção. Não, não vai ter redução, não. A tentativa de fuga pune-se como se ele tivesse conseguido fugir.
Então, qual é a punição para fuga lá no presídio fulano de tal? A punição para fuga é ali suspensão da visita por 30 dias. E suspensão da carta por 30 dias. Beleza. E a tentativa de fuga? Qual que é a sanção? É a mesma coisa. Pune-se a tentativa como se o ato fosse consumado. Ele tentou fugir, vai punir ele como se ele tivesse fugido. Beleza, pessoal? A falta grave, ela interrompe vários benefícios. Vocês vão estudar livramento, induto, tá? Vocês vão saber daqui a pouquinho nos próximos áudios, tá bom? E quando ele comete uma falta grave, você vai saber daqui a pouco quais são as faltas graves. Interrompe a contagem para progressão de pena. Então você vai ver que o pacote de crime colocou várias porcentagens, isso é muito provável de cair na prova. E aí, por exemplo, ele está quase indo para o regime semiaberto, ele está no fechado, ele está quase indo para o semiaberto, mas ele fez uma falta grave, zerou, reinicia, e aí vai ter como base o tempo da pena remanescente, ou seja, o tempo da pena que está sobrando. Por exemplo, ele tem 6 anos no regime, eles têm 6 anos para cumprir de pena. Deu 2 anos, ele já pode progredir para o semiaberto. Aí ele comete uma falta grave, zera, e começa a contar a partir da pena remanescente, os 4 anos. Beleza, pessoal? Então, olha a falta grave, o prejuízo que ela dá na vida do caboclo. Vamos ver quais são as faltas graves? É claro que a aplicação de uma sanção, depois você vai saber quais são as sanções aqui embaixo, né? Ó. A sanção, antes, tem que ver qual foi a falta para saber qual é a sanção. Então, vai ter lá o conselho disciplinar, qual é a falta? Vai ver se de fato ele fez a falta, né? A autoria do fato, se teve aquela transgressão, autoria de materialidade, se foi ele o autor, né? Do fato, materialidade, autor, beleza. A falta, ela leva em conta para aplicar a sanção, a punição nele na esfera administrativa, não é um crime, gente. Ele já está preso por um crime, mas lá dentro temos disciplina, temos normas a serem cumpridas. E aí, mas não, ele não cometeu um crime, mas sim é uma transgressão administrativa. E vai avaliar por que ele cometeu aquilo, né? A aplicação da sanção leva em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias, as consequências do fato, o tempo de prisão, quem é a pessoa que cometeu aquela falta, né? A pessoa do faltoso. E quais são as faltas graves? Ô, Robson, cadê as leves e as médias? Está no REMP. Aqui a LEP, ela fala só das faltas graves. Leves e médias varia de estado para estado. O que é leve no um é média no outro. O que é média no outro Então, no nosso regulamento prisional não vai cair no PSS 2022, embora nós tenhamos, e já tem os áudios, e vamos fazer as videoaulas do REMP, parte geral e parte disciplinar, mas não vai cair para vocês no PSS de agora, né? E depois, estudando para efetivo, vocês vão ter que estudar, não tem jeito. É bem diferente o edital, né? Incrivelmente. E aí vocês memorizem só as faltas graves. Movimento da subversão em ordem de disciplina. Ah, o cara fez motim. Não, motim é crime. Motim dura mais tempo, é mais grave. Aqui é um negócio mais individual, entendeu? Um negócio mais ele ali queimou um colchão, começou a bater na capa lá, fazer barulho. Então, o movimento da subversão em ordem de disciplina é uma infração administrativa. Se a banca jogar motim, tá errado. O motim é um negócio mais severo, tá? O motim ali, ele dura mais tempo, ele é mais gravoso, o buraco é mais embaixo, tem que acionar plano de emergência, já que tem que acionar a galera do GIR, do COP, polícia militar, no motim o negócio é mais pauleira, tá? Tem dano às áreas da administração, tá? Você vai entender essa diferença lá no REMP. O movimento de subversão da ordem de disciplina é um cara que enche o saco pra caramba, atrapalha um pouco o plantão ali, mas não chega a acionar o plano de emergência não, tá? Não trabalhar ou provocar acidente de trabalho, desrespeitar qualquer pessoa, desobediência ao servidor, fugir, tá? Possuir instrumento devido que ofenda a integridade física? Não, possuir instrumento indevido. Como assim, Robson? Devido, tá valendo? Não é falta grave? Porque às vezes o preso tem autorização para estar com uma furadeira na mão. Ele faz parte da obra lá do presídio. Então ele está com um instrumento indevido que ofende a integridade física, é um instrumento que ofende a integridade física, furadeira, um facão, mas é devido, está autorizado. É quando ele tem um instrumento indevido. Descumprir as normas do regime aberto, as condições do regime aberto, aí a banca coloca assim, descumprir as condições do regime semiaberto. Não.
A falta grave é só quando ele descumpre... Por que do aberto é falta grave e descumprir as condições do semiaberto não é falta grave? Porque vocês vão estudar que o Estado se baseia no princípio da confiança. Porque o regime aberto é o regime mais light que tem. Mais light. E você vai ver que quando ele faz uma merda no regime aberto, ele fere o princípio da confiança que o Estado deu nele. Então, você vai ver que descumprir as condições do regime aberto, opa, falta grave. Do semiaberto, é mais lá. Aí não é. Beleza? Toma cuidado que a banca ela inverte isso aí. Aparelho telefônico ou similar. Telefone, rádio, tudo que permita uma comunicação com o meio exterior. Nós temos uma interpretação analógica teleológica, né, que ela fala a intenção também. Então, chip, fone de celular, carregador, toma muito cuidado, tá? Isso é jurisprudência. E a jurisprudência que pode te salvar. Ah, é só telefone ou rádio. Não. Se pegar só com ele, só um carregador, só um fone de celular, é falta grave como se fosse um celular? É. Beleza, gente? Toma cuidado com isso. E o pacote de crime inseriu se recusar a ali fazer aquele perfil genético. Quando extrai o DNA dele, vai colocar num banco de dados, né, aqueles determinados crimes que eu falei com vocês na aula 2 da LEP. Devora esse perfil genético. Devora esse perfil genético. Beleza? E depois a LEP, ela coloca essas 3 faltinhas aqui graves para as penas restritivas de direito. Então, nós temos essa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faltas graves para os privativos de liberdade e essas 3 faltas graves para quem está cumprindo uma pena do tipo restritivo de direito. Aí a gente vai ver quais são as penas mais para frente. Limitação do fim de semana, prestação de serviço de comunidade, tá? Beleza. Suspensão de licença. O cara não está preso, né? Mas ele sofre algumas coisas ali de restrição de direitos. O próprio nome já fala. Beleza. Ele fugiu, tentou fugir, pegou ele, vai ser instaurado um conselho disciplinar. Se de fato foi ele que tentou fugir, agora vamos para a parte da sanção, é onde ele vai levar ali a marretada dele. Quais são os tipos de sanções que um preso pode levar? Vamos lá. Nós temos aqui a advertência verbal, é uma admoestação. Casos de faltas mais leves, uma falta leve, faltou com higiene, né? Outra falta leve, estava mal apresentado, unha grande, barba mal feita, só uma advertência. Repreensão já vai para a ficha dele, para o prontuário dele, a repreensão é por escrito, essa é a diferença da advertência. Então, essas 2 sanções nós utilizamos para faltas leves ou médias que está lá no REMP. A partir das faltas graves, aí o bicho já começa. Suspensão ou restrição de direitos, como assim? Visita, banho de sol, correspondência, trabalho, é um direito também, é um dever, mas é um direito também para o condenado. Não resolveu a suspensão ou restrição de direitos, e isolamento. O isolamento ele é sempre comunicado ao juiz. Mas quem faz o isolamento, Robson? O diretor. Até 30 dias. Tem o isolamento preventivo. Por exemplo, aconteceu uma merda lá na cela. E o foco é o João. Né? Independente se ele fez alguma falta ou não, vamos isolar ele em outra cela preventivamente para ele não morrer ali, para não dar problema naquela cela. É o isolamento preventivo, ele é até 10 dias. O isolamento que eu estou falando aqui já foi julgado, já passou pelo conselho disciplinar e agora é o isolamento como uma sanção. Robson, até 30 dias pode ser o diretor. Beleza. Mesmo sendo os diretores, sempre comunica o isolamento para o juiz está ciente, o juiz da execução, tá? Se passar de 30 dias, 31 para frente, esse isolamento ele vira um RDD. A gente vai estudar aqui agora, ó. Um RDD, se passar. Beleza? Então, pessoal, até 30 dias, diretor. Passou disso, salvo o RDD, ó, que o RDD ele passa disso. Aí é o juiz. O RDD é o mais gravoso. O que é o RDD? Regime disciplinar diferenciado. Então, ele é o mais gravoso, gente.
Tranquilo? Mais gravoso. E ele tem que ter despacho do juiz, despacho de autoridade judicial. Pera aí de novo. Se tiver sem áudio aí, vocês me avisem. Para mim tá com áudio. Vamos lá então. Ei, caramba. Pera aí. Fala aí. Não tem não, por quê? Tem problema não. Tem não. Coube tudo lá, o balancete também? Ah, não. Então beleza então. Valeu, pode deixar lá. Falou. Então vamos lá. Aqui está 55. O que é 55, cara? Isso é estranho, hein, cara. Só o Petros que te entende mesmo. Áudio bom, beleza. 55. Essa é uma gíria de vigilante. Vamos lá. E aqui algumas jurisprudências, tá, pessoal? Não acho tão importante. Jurisprudências do STJ no que tange a questão de sanções. No áudio do Zero eu explico sobre isso. Mas realmente eu não vejo tanta importância de jurisprudência nessa parte. Vocês vão ver mais de 40 jurisprudências aqui, tá? Nesse mapa. Agora, vou dar uma pausa aqui para a gente começar o RDD.